Começa agora o podcast Reabilitação Psicossocial e Ressocialização em Residência Terapêutica do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Contamos neste bate-papo com a presença da vice-presidente e diretora de Atenção à Saúde, Cristina Ávila, que será mediadora do evento. Contamos também com a presença dos seguintes convidados: Pedro Rezende Tanajura, médico psiquiatra e diretor técnico do Instituto EAL. Jaider Rodrigues de Paulo, médico psiquiatra, responsável técnico pela Moradia Assistida, Casa do Caminho André Luiz e conselheiro associado do EAL. Letícia Calisto, médica psiquiatra do Instituto EAL. Valquíria Monteiro Correia, coordenadora da Casa do Caminho André Luiz. Aline Ellen Moreira, coordenadora do setor de psicologia do Instituto EAL. Com a palavra, Dr. Pedro Tanajura. Bom, meu nome é Pedro, eu sou diretor técnico lá do Hospital Espírita André Luiz e do CETAS, e que são braços, né? Então, pertence ao Instituto Assistencial Espírita André Luiz, que além do hospital, do CETAS, que é o Centro de Terapias e Assistência Social, nós temos também um outro braço que é muito importante, muito caro, querido para o Instituto, que é a moradia assistida, né? Que é a Casa do Caminho. E o que a Casa do Caminho significa, né? É um local que os pacientes vão para ser deshospitalizados. Só que não é só isso, assim, a gente vê que muitas pessoas não conhecem esse tipo de programa, não conhecem a finalidade, e existem muitas dúvidas, não só entre quem trabalha na área, assim, não só entre quem é leigo, né, mas também quem trabalha na área. Muitas vezes os próprios psiquiatras desconhecem esse tipo de serviço ou não sabem os detalhes, né? Então a gente fez essa live para poder também entender e compartilhar o conhecimento e assim agregar a todos nós o que é uma residência terapêutica e o que é a nossa Casa do Caminho. Então, junto comigo, nós temos a Cristina Ávila. Ela é diretora de saúde do Instituto inteiro, de todos os braços, vice-presidente do Instituto. Nós temos o Dr. Jaider, que é um psiquiatra muito conhecido aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, talvez no Brasil inteiro, é um espírita. E ele é o coordenador, junto da Valquíria, que é psicóloga, da Casa do Caminho. Eles fazem um trabalho aí há alguns anos que a gente vai conhecer um pouco mais a fundo. Nós temos também a Aline. A Aline também é psicóloga do hospital, do ambulatório, né, que a gente tem no hospital. E ela também é muito motivada, né, muito engajada aí nesses braços aí de defesa do doente. E a doutora Letícia. A doutora Letícia é psiquiatra, ela que está acompanhando os pacientes que atualmente estão lá na Casa do Caminho. Ela é uma outra grande defensora aí da residência terapêutica. Pois bem, então, pessoal, a gente está aqui com esses nomes que já foram trazidos, né? E eu queria perguntar à Valquíria Campos, que é coordenadora lá da Moradia Casa do Caminho, do Instituto Real, algumas questões, assim, até para o pessoal conhecer, né, os nossos espectadores, o pessoal aí que está, os nossos seguidores. A residência terapêutica, Valquíria, ela é igual uma clínica. Queria que você me falasse um pouco sobre asilo também, né? O doutor já te adiantou que essa turma que nós acolhemos era asilado, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Claro, Cristina. Essas são perguntas que a gente recebe muito, porque como a residência terapêutica é um modelo relativamente muito novo, né, dentro da história, né, do tratamento da saúde mental, então há essa confusão. Mas uma moradia assistida é realmente uma casa. Então,
diferente das clínicas, as atividades delas são voltadas para fora, para ressocialização. Então, ao invés de ter necessariamente grupos terapêuticos dentro da casa, arte-terapia dentro da casa, a gente preserva esse ambiente familiar, assim, no sentido de moradia, para deixar as atividades de uma forma mais espontânea e leva eles para aula, porque a intenção dela é justamente ir para a sociedade, para a rua, ocupar os espaços, né, da sociedade em geral. E é diferente de um asilo pela intenção, como eu vou explicar? Pelo fato de que a intenção dela, claro que nem sempre é possível, mas é ressocializar e trazer essa autonomia de possivelmente retornar ao lar, né? Retornar à convivência mais estreita com a família, às vezes, em alguns casos, até morar, né? Poder morar sozinho. Então, ela tem essa intenção de retorno, né? Então, vamos fazer um bate-bola aqui. Nós temos aqui a doutora Letícia Calisto, que é a nossa médica responsável, né, pelos pacientes. Ela é médica do Instituto e ela dá essa assistência, né, aos nossos moradores no hospital, quando isso é necessário, a gente sabe disso. Então, doutora Letícia, nesse contexto aí, né, você vem trabalhando com os moradores, para que público você acha que se destina com qualidade, né? E como é que você vê essa reabilitação psicossocial que a nossa psicóloga já adiantou? Você poderia esclarecer para nós? O público é os pacientes psiquiátricos que tem... Porque o início, a origem de uma residência terapêutica foi para a deshospitalização dos moradores de hospitais psiquiátricos, né? Graças a Deus, isso tem sido cada vez menos comum nos hospitais. E, com isso, o objetivo e o foco da residência terapêutica foi modificando. O que a gente avalia bastante agora? Paciente que está tendo muita crise, sendo internado com frequência, se a rede familiar está... Se o relacionamento ali não está tão legal e com muita agressividade, e aí a gente acha que um ambiente neutro, até essa aproximação com a família seja mais adequada, pacientes mais agressivos ou pacientes que não conseguem ter uma autonomia sozinho dentro de uma casa e a família não tem condições de cuidar, mas para esses público aí de saúde mental no geral. O que é público de saúde mental? Vou falar de diagnósticos alguns, tá, gente? É só para vocês entenderem que é uma gama muito grande, que é paciente esquizofrênico, bipolar, casos, né, de déficit cognitivo, dependência química, que na nossa moradia ainda a gente não tem, mas são pacientes que normalmente demandam um lar, né, supervisionado, para depois conseguir ter maior autonomia. Várias pessoas conseguem entrar, né, nesse perfil. E aí, com uma equipe multidisciplinar, lá na Casa do Caminho, porque algumas moradias são mais... Não precisa do profissional 24 horas. Nós temos o profissional 24 horas, que é o técnico de enfermagem. A gente tem, durante o dia, a equipe de psicologia. Eu vou de 15 em 15 dias, às vezes de 3 em 3 semanas, mais um contato mais próximo, né? Lá são pacientes mais graves até por isso, porque a gente tem esse suporte maior também. Ótimo. Doutor Jair, o senhor que já tem mais de 40 anos, né, de psiquiatria, eu não vou falar o número certo, não, né, para não assustar aqui os nossos seguidores, nem a mim, prova que tu conhece o senhor há muitos anos, senão nós dois vamos nos entregar aqui, certo? Você acredita que um paciente, ou melhor, um morador, deixa eu corrigir, né, que estou aprendendo aqui com vocês, que um morador possa ter essa autonomia preconizada nas moradias? Como é que o senhor entende isso, hein? Olha, nosso público lá é um público assim, já bem comprometido, ao mental bem comprometido, né? Então, a gente tem que ver qual
objetivo que a gente realmente pretende com essas pessoas, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que está comprometida, ele tem um limite de autonomia. Agora, eu acho que a moradia ela tem que otimizar os recursos que ainda remanescentes das sequelas que ficaram. Os recursos. E dentro dessas possibilidades, melhorar a qualidade de vida. Nós entendemos dessa maneira, a qualidade de vida. A família tem que estar consciente, e geralmente ela está consciente, mas tem que se verbalizar isso para ela, para que haja um compromisso e não vão receber lá um elemento igualzinho aos outros. Sim. Mas tem que ter um olhar especial. Entendi. Bom, queria aproveitar aqui a fala de doutora Letícia, eu já passo para você, Valquíria, só para eu não perder uma fala que me chamou atenção, e como a Aline, a nossa psicóloga lá, responsável técnica do Instituto, né, eu queria saber o seguinte, Aline, como é que você vê a multidisciplinariedade que foi citada aí nesse tratamento, nesse ganho de autonomia ainda que relativa, né, que o nosso responsável técnico da moradia trouxe? Em seguida, nós passamos para você, tá, Valquíria? O trabalho multidisciplinar, ele favorece a visão de ser humano a partir de diversos âmbitos. Por exemplo, o psicólogo, ele tem uma visão diferente da do médico, que tem uma visão diferente do técnico de enfermagem, e todas essas visões somadas, elas têm a capacidade de alcançar a totalidade desse ser humano e garantir um trabalho que consiga alcançar dimensões que muitas vezes um só profissional não conseguiria. Entendi, muito bem. Valquíria, você quer acrescentar então? E eu vou pedir o seguinte, você já acrescenta e coloca para mim já sobre uma questão que veio aqui, uma pergunta aqui nos nossos seguidores que eu queria trazer para você, né? Que atividades que são feitas, né? Já foi começado aí pela doutora Letícia, mas como é que é isso? Que atividades são essas? O que eles dão conta mesmo de fazer? Né? Afinal, como é que é o dia a dia lá na residência? Eu levantei a mão, era só para corroborar o que o Jair falou e dar alguns exemplos que eu acho que entra também na pergunta que você fez, né? Quando a gente pensa, né, nessa autonomia possível, às vezes são coisas muito simples, né? Por exemplo, ter autonomia para abrir a geladeira e comer na hora que quiser, né? A gente esquece, isso é tão corriqueiro para a gente que às vezes a gente esquece que algumas dessas pessoas, pelos anos, né, de internação e cronificação, até isso não tem essa autonomia. Então, essa é uma autonomia possível e super importante, né? Ter autonomia para escolher se vai, né, tomar banho de manhã ou de tarde, né? Porque às vezes nunca, como já tem um horário e nunca foi perguntado, não se sabe que tem essa liberdade, né? Então, as atividades lá na casa são voltadas para isso. Então, são atividades que eles agora já mais ativos solicitam, que é desde ir no centro, comprar CD, fazer aula de EJA, né, para alguns, fazer aula de natação, até coisas que a gente tenta propor, né? Então, outro dia a gente estava jogando truco lá na sala com eles, vamos ver um filme juntos, vamos ligar para a família, fazer um cartão de Natal, né? Então, são esses tipos de atividades que a gente faz, e também algo importante, né, que aprender essas atividades do dia a dia. Vamos arrumar a cama dentro do sítio, pode ir lá e deixar a louça na pia, né? E também ajudar nesse senso de comunidade, né? E de partilhar um espaço em comum com outras pessoas. Então, as atividades são focadas nisso. Né? Doutor Jair e doutora Letícia, queria perguntar o seguinte para ambos, tá? E em seguida eu tenho uma pergunta para o doutor Pedro já aqui preparada. Doutor Jair e doutora Letícia, como é que fica essa questão de acompanhante terapêutico? E não é só isso que eu queria perguntar, que eu podia dirigir isso para a Valquíria. Mas no seguinte sentido, há uma conformação básica de uma boa residência terapêutica?
Ou seja, qual o plantel que ela precisa ter de profissionais da saúde, né? Para que vocês, como médicos, entendam que o tratamento, né, de assistência, não vou dizer nem de tratamento, porque percebe-se que a intervenção do psiquiatra não é tão constante. Mas vocês, como especialistas da psiquiatria, como que isso fica, né, na base dessa multidisciplinariedade? O ideal é ter tudo, mas o que vocês acham essencial? E me responda aqui que eu não sei. O que é um acompanhante terapêutico? O acompanhante terapêutico é um profissional formado. Lá a gente faz os estágios, né, com acadêmicos de psicologia, com a supervisão da Valquíria, mas pode ser terapeuta ocupacional, pode ser outras pessoas, que ajuda muito no funcionamento do dia a dia. Auxilia o paciente, o morador, para ir comprar alguma coisa na padaria, igual a Valquíria está falando de umas coisas que a gente nem pensa, que para a gente é automático, mas teve moradores que a gente teve dificuldade dele entender que ele pode pagar, pedir uma coxinha na padaria, pagar, receber o troco que ele já queria entregar para o acompanhante terapêutico, porque assim, eu não posso ficar com dinheiro, eu não posso ter essa autonomia, né? E em algumas dessas saídas, é muito interessante até do médico participar, do psicólogo que está acompanhando, para a gente ver a qualidade de vida que o paciente tem. Gente, eu direto vou falar paciente, tá? Mesmo sendo morador. Porque é uma mudança cultural, né? Muitos anos, né? Então, são meus pacientes. Se serem jovens, isso está regado à cultura, não é isso? Na cultura mesmo da questão mental, né? Do tratamento de saúde mental. E algumas saídas que eu tive a oportunidade de fazer, que nós fomos para sair uma vez, outra antes da pandemia, a gente foi num parque. Como que é para ele andar? Ele tem dificuldade de andar? Ele tem essa dificuldade de andar? É por um problema respiratório? É a medicação que está muito alta e eu estou vendo que está impregnando e eu estou trazendo prejuízo na qualidade de vida dessa pessoa? Qual que é a autonomia de comer um açaí? De pedir? A pessoa fica muito ansiosa e eu posso até ajustar alguma medicação para isso. Então, é muito interessante porque a gente consegue observar como que a pessoa está no ambiente externo. Né? Muito tratamento amplia, né? O olhar amplia, né? Olhar do profissional de saúde, é isso? Isso. Tem morador lá que está aprendendo a pegar ônibus agora. Que bacana. Outro que aí vai junto, né? Com o acompanhante terapêutico. Enfim, depende muito da demanda da pessoa. Qual que é a dificuldade dela? Qual que é o desejo dela? O que ela quer fazer? E aí o acompanhante terapêutico tem essa função fundamental. Muito bom. E só para encerrar, pois não. A diferença que, como são pacientes com maior déficit cognitivo, prejudicados, né, já com um histórico muito grande, e tem uma dificuldade de elaboração dos sentimentos, uma terapia muitas vezes não é eficaz de sentar e falar o que está sentindo. Esse tipo de atividade a gente consegue fazer uma terapia melhor no dia a dia do que sentar e conseguir elaborar. E esse profissional que você está me explicando, ele necessariamente tem que ser graduado em curso superior? Conheço só os de curso superior. É uma especialização, né? Assim. Entendi. Então, tem que ter... Né, Valquíria? Estou correta? É isso. Como até é muito recente, não tem algo ainda que regulamenta, né? Mas é importante ter feito um curso, mas não tem ainda algo que regulamente isso. Mas é um profissional de saúde de nível superior que tenha algum curso dentro dessa área, né? Que bom. Eu não sabia, por exemplo. Muito obrigada a você. Doutor Jaime. Nós entendemos que esse profissional tem que ter um olhar para o pragmatismo no dia a dia, o resgate do pragmatismo no dia a dia do paciente. Nós vamos observar o dia a dia nosso, na realidade, é estruturado em coisas simples. E a perda dessa autonomia coloca o dependente e não desenvolve
desenvolver essa capacidade pragmática de reger a sua vida nas mínimas coisas. E esse profissional, no nosso entendimento, ele tem que ter um olhar para isso. Tem um olhar para isso. Entendi. Eu gostaria de dirigir agora uma pergunta assim, de caráter saúde mental em geral, não especificamente, né, desse que está nessa condição, desse acolhimento já nessa moradia assistida, né, ou em qualquer uma com essa característica, para o doutor Pedro e em seguida para a Aline, sabe? Como é que vocês veem isso no sentido da estruturação do cuidado da saúde mental? Não especificamente, né, esse braço. Pedro, primeiro, como é que você vê isso em termos da nossa sociedade em geral? Você entendeu a pergunta, Pedro? Sim. Entendi. Eu vejo que isso é uma parte crucial do tratamento de saúde mental. Hoje em dia, o doente mental muito grave, em sua maioria, ele está morando na rua, né? Ele é morador de rua, a família não quer, a sociedade não consegue proteger esse indivíduo, ajudar esse indivíduo. Então, a existência de residências terapêuticas possibilita que não só, né, esse doente tenha, esse indivíduo, na verdade, tenha um prejuízo funcional ali, se coloque em risco, esteja em risco de pegar doença, de passar frio, passar fome, como também possibilita que ele tenha recuperação e reabilitação funcional, social e algumas vezes laboral, né? Às vezes ele não desempenha uma atividade remunerada ali, mas ele trabalha, né? Não é todo, assim, trabalho é remunerado, né? Existe um trabalho como a gente enxerga, né? Esse nosso encontro aqui não tem a característica essencialmente religiosa, mas espiritualmente falando, que essa casa, né, traz a espiritualidade, a gente vê todo o trabalho como ocupação útil. É a utilidade que dá a conotação, né, à atividade, né, a utilidade dela, não necessariamente a questão pecuniária, né? Então, nós entendemos bem. Aline, você gostaria de dizer também, nesse contexto geral? Acho que você pode contribuir conosco também. Sim, do ponto de vista da sociedade, eu percebo esse trabalho na saúde mental como um trabalho bem revolucionário, porque de longa data, essas pessoas têm sido excluídas, marginalizadas, e trabalhar com essas pessoas, ressocializá-las, de fato mudar as representações sociais da loucura, do adoecimento, do transtorno mental e permitir com que nós possamos conviver de uma forma mais harmônica, né? É claro que, assim como foi ressaltado, uma pessoa com um transtorno psiquiátrico, com adoecimento mental, ela não tem a mesma funcionalidade, talvez, de uma outra pessoa que não tenha. Mas, de fato, ela pode ser útil dentro do esquema da sociedade e ela é um sujeito de direitos também. Ela tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa. Então, nesse sentido, para mim, o trabalho com a saúde mental é revolucionário, porque consegue colocar cada pessoa em seu lugar, assim, sem marginalizar tanto como tem sido feito nos últimos anos. Sua resposta, Aline, acabou me trazendo aqui um outro questionamento, que, na verdade, se parece com uma pergunta aqui que eu recebi. Eu vou me permitir só trocar um pouquinho a ordem do que foi colocado, e queria dirigir ela à doutora Letícia, que tem uma vivência também com esse tipo de público, né, fora aqui do Instituto, né? Então, eu gostaria de saber o seguinte: as políticas públicas, dentro do que você conhece, como é que está esse olhar para essa novidade que a Aline está trazendo, no sentido, né, de revolução do cuidado de saúde mental? Queria trazer para você e para o doutor Jair também, doutora Letícia. Começou muito com a luta antimanicomial, né, que tem seus defeitos e suas qualidades. E essa questão foi muito importante, exatamente que foi surgiu primeiro dos pacientes de hospitais públicos, para poder tirar os moradores desses hospitais e colocar em residências terapêuticas. Então, a gente vê que tem muito apoio e incentivo em relação a isso. Porém, é algo ainda novo, que a gente tem que tomar muito cuidado,
porque às vezes até eles querem relatório, confundindo o que é uma residência terapêutica, o que é um hospital. Então, às vezes, de vez em quando, a gente ainda tem que fazer os relatórios, né, para justificar. Tem muita coisa ainda para ser modificada, conquistada, construída, mas o primeiro passo foi dado, né? Que ótimo. Respondi? Sim, acredito que sim. Doutor Jair, eu gostaria que o senhor trouxesse sua opinião sobre isso também, mas que o senhor também nos desse um foco, né? Porque Minas Gerais tem a pecha, né, da hospitalização. Nós vamos carregar isso muitos anos ainda. Quem conhece Barbacena, como eu conheço hoje, sabe que até um ambiente lá, digamos, energético para trás essas marcas. E eu estive visitando lá no entorno onde era o sanatório, né? E existem alguns acolhimentos de lar, que eu não sei lá se chama residência terapêutica, públicos. O senhor poderia comentar para nós alguma coisa? O senhor conhece essa história, né? E pode compartilhar aqui conosco, que não acompanhamos tão de perto. Em relação às políticas públicas mesmo. Olha, eu vejo o seguinte, nós somos um país pobre, essa é a realidade nossa, sabe? A gente está conversando sobre pacientes psiquiátricos, mas o índice de fome e miséria no Brasil é muito grande. Essa é a realidade. Você sem dinheiro, você não faz as coisas. Não é? A gente chega na nossa residência terapêutica, eu fico olhando lá assim, os nossos pacientes têm muito mais conforto que talvez 70% a 80% da população brasileira. Você olha, eles almoçarem, jantar lá, tomar café, as frutas. Os lares do Brasil não tem isso, não. Talvez no 80%, 90% não tem isso, não. Essa é a grande realidade. E o grande problema que nós vemos nesse estudo aí é o seguinte, é que o indivíduo, quando tem problema mental, ele fica marginado da grande terapêutica dele, que é o trabalho. Para mim, a maior terapêutica que pode existir na vida de uma pessoa é o trabalho. Então, eu vi interessante que eu vi isso na Alemanha. Eu fui no congresso na Alemanha e depois eles me chamaram para falar numa cidade lá, forte. Aí eles me mostraram um hospital psiquiátrico lá, é muito interessante. O hospital estava ligado a uma fábrica de transistor, de coisas assim, elétricas, essas coisas elétricas assim, tomadas, essas coisas. E pacientes psiquiátricos trabalhando nessa, saía do hospital, passava por um local de adaptação, depois começava a trabalhar nessa fábrica. Eu adentrei a fábrica e vi. Até tomei susto, eu encontrei um paciente mental lá com um facão na mão, um facão grande, uma ferramenta que ele tinha. Eu tô cara, vocês, aqueles andam desse jeito? Não, normalmente, aqui não tem problema nenhum. Depois que ele entrou na casa aqui, e vi muitos trabalhando naquelas montagens em série, né, trabalhando ali e recebendo, sendo remunerado. Eu acho que ali estava o maior trabalho terapêutico, estava ali. O paciente tinha aonde se ressocializar na dignidade do trabalho. A Alemanha é o país talvez o país mais rico do mundo, né? Acho que perdendo aqui em per capita, mas eu acho que a Alemanha é a Alemanha. Mas isso aí precisa de dinheiro. Você entendeu? Às vezes, planos para fazer as coisas a gente tem. Mas a gente não tem recursos financeiros para viabilizar isso na prática. Certo. O paciente, não só o paciente da nossa casa, não, mas o paciente psiquiátrico em si. Um dos grandes problemas que eu tive em consultório é que, às vezes, o pai de família tinha uma crise e a gente tratava da crise e ele afastava pelo INSS, né, pelo SUS, por algum período, e a gente tinha dificuldade de voltar aquele paciente, sabia que ele ia ser mandado embora, e a família... Olha só, caía dentro do consultório uma que seria talvez social, mas a psiquiatria não tem isso, né? É ver o paciente como um todo. E eu sabia que esse paciente recebendo alta, voltando para o trabalho, ele ia ser despedido. Ia passar necessidade e era um fator desencadeante das crises desse paciente. Ele saía de um problema e ia entrar no outro. Exatamente, né? Uma situação social que a gente vivia dentro do, né?
Agora, dentro das possibilidades atual que eu vejo, eu acho que o grande porquê do hospital, Espírito André, é dele desenvolver no indivíduo a capacidade de espiritualidade, de espiritualização, para dar a ele autonomia e dignidade, para ele buscar os recursos que ele tem, através dessa conscientização, para se tornar um indivíduo produtivo na vida. É o trata a dignidade do indivíduo. Muito então, bom. Isso aí só mesmo dando essa possibilidade de conhecimento cognitiva e ética que vai dar essa possibilidade de ele assumir a vida dele. Sabe? Ele tem que realmente assumir isso na mão, sair da dependência, sair daquela postura que ele é inferior. E que ele, no caso, né, da saúde mental, se eu me permite aí comentar rapidamente, a questão mesmo dele sentir um sujeito de direito em si, mas um sujeito capaz de ter recurso em si mesmo, né, para ele buscar aquilo que ele de fato precisa. Muitas vezes ele quer aquilo que ele não precisa, e o ajuste não pode ser feito de fora para dentro, né? O médico chegar, o psicólogo falar, isso não vai causar nenhum efeito. Então, esse ambiente mais ético que a gente procura ofertar, dá a esse sujeito e dá ao nosso trabalho multidisciplinar o diferencial, né, que o Instituto quer fazer. Diante dessa abordagem do senhor, eu queria partir aqui para a última pergunta que nós temos. Eu queria trazer para a Valquíria, né? Valquíria, é a questão da família, né? A família não só do residente da moradia, mas você é um psicólogo que tem vivência aqui no Instituto e acompanhada pela Aline, que tem esse contato também com família muito grande, né? Como é que fica a família nesse contexto? O doutor já acabou de trazer um caso, né? Pode desencadear um problema no paciente, um retorno de alguém que se estabilizou, mas às vezes desencadeia também um adoecimento mental na família, porque os padecimentos se ampliam. Comenta para nós como é que é a sua relação com a família, a Aline pode completar, para a gente, né, ir partindo aí, porque nós já estamos caminhando, infelizmente, está sendo muito rico, mas caminhando para o final do horário que nós temos, né? Pois não, Valquíria? Então, a família nossa, é super essencial, eu acho que tanto para o trabalho na residência, quanto para todos os trabalhos terapêuticos, né? Porque, como a gente tem reforçado aí, todo mundo está falando, o foco da terapêutica é cuidar do ser total, né? E incluí-lo. Então, quando a gente diz incluir, é incluir também na família. A gente sabe que muitos deles, pelo tempo de adoecimento prolongado, é muito comum, né? E praticamente todos também têm relacionamentos adoecidos, né? Porque ele também, nas crises, também já está adoecido e acaba que a família também adoece junto. Então, um dos pilares mais importantes do trabalho na residência terapêutica é cuidar e aproximar essa família a fim de estabelecer laços saudáveis, né? E a partir de outro patamar, né? Agora com a pessoa já estabilizada, né? Conseguindo alguns avanços mesmo de compreender suas emoções, como a Letícia falou, dentro, né, da possibilidade de cada um manejar melhor com as suas questões, né? Nesse aspecto, gostaria que você comentasse rapidamente, porque, como eu disse, nós já estamos caminhando, a residência tem como função voltar com o indivíduo para sua casa, ou isso depende daquelas limitações que foram trazidas aí no início? Os dois. Os dois. Ela, no ideal, ela tem essa função, mas a gente sabe que na prática nem sempre é possível, né? A gente até já conseguiu fazer esse retorno com alguns dos moradores e outros ainda não é possível, mas a gente busca o que é possível, né? Às vezes o que é possível nesse momento da família e do morador é passar um fim de semana na casa da família, e isso já é um ganho grande, né? Então o foco é esse, não quer dizer que a gente sempre vai poder, né? Dentro do quadro de cada um. Mas a busca é o máximo possível, a gente conseguir essa reaproximação, né? O mais próximo possível. A Aline e a família
na saúde mental? Como é que fica? De fato, esse olhar para a família ele é fundamental no processo de tratamento, né? Imagino que aqui todos tenham vários exemplos sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho da moradia. Meu pouco convívio lá e falar que como que lá é um ambiente especial, porque, por exemplo, né, se a família tem alguma dificuldade, ela procura os profissionais, a gente busca mediar essa relação familiar com o morador da casa. A Valquíria tem um trabalho muito interessante de aproximação gradativa dessa família com os moradores e, de fato, assim, resgatar esse ambiente familiar, resgatar esses laços é uma forma de tratamento, né? Então, tratar é tomar medicação, é ir na padaria, é resgatar os laços com a família. Então, o trabalho, ele visa a essa ideia de tratamento ampliado, assim como o Dr. Jaider falou, resgatar a espiritualidade para quem tem essa vontade é uma forma de tratamento eficaz também, no caso da saúde mental. Então, meu convite nesse momento é que a gente possa ampliar essa ideia de tratamento, inclusive para o resgate desses laços com a família. Ótimo. Doutora Letícia, eu não posso deixar de perguntar o seguinte. Nós sabemos que você exerce, né, a sua profissão aí, essa nobilíssima profissão de psiquiatra, né? Nós sabemos disso, porque atende muitas vezes aquilo onde os demais não conseguem chegar, né? O psiquiatra precisa chegar. Pode pedir o exame que for e não vai aparecer nada no exame. Então, esse aprofundamento de alma aí, que acaba sendo aprofundamento de, sei lá, como é que nós de íntimo, né, de individualidade, para a gente não entrar no aspecto religioso, né, aprofundamento de individualidade. Como é que esse ajuste medicamentoso, ele é muito frequente? Como é que você trabalha com isso? Você tem que consultar a equipe toda, como você já adiantou lá atrás um pouquinho. Traz para nós um pouco esse aspecto técnico aí, porque com certeza vai ajudar, né, parte do nosso público também. A maioria dos pacientes que entram na casa, normalmente são pacientes muito medicados pelo grau de comprometimento mesmo, né? E à medida que vai tendo hábito, uma rotina, tomando a medicação com frequência, certinho, a gente vê uma estabilidade do quadro e muitas vezes a gente consegue limpar muitas medicações do que é possível. E ele começa a ter mais autonomia, ele começa a ter mais vontade. E a equipe, né, a gente fica no grupo, né, no WhatsApp, quando tem alguma coisa de algum paciente que está com alguma intercorrência maior e tudo mais, já intervém, vai lá mais para isso. Como tem essa liberdade de poder ir 2 vezes por semana, muitas vezes a equipe que vai ver primeiro se a diminuição da medicação foi muito, o paciente está agitado, para eu intervir e voltar com a medicação, lá a gente tem maior autonomia, porque tem profissionais com esse olhar que consegue ver antes do quadro desencadear. E temos técnicas de enfermagem que é praticamente da família dos pacientes. Tem uma que fala, meu filho não vai sair desarrumado desse jeito não, volta com o paciente para deixar ele bonitinho, porque não admite dele sair desarrumado. Né? Então, são pessoas que conhecem até o olhar do paciente e vê que aquele momento ele não está bom. E sabe quando esse não está bom, vai desencadear alguma crise. Ou seja, o acolhimento, né, é intenso, né? Doutor Jaider, eu vou fazer para o senhor a última pergunta e vou pedir para o doutor Pedro também responder com o olhar, né, do momento atual que nós estamos passando no Instituto. Doutor Jaider, o senhor comentou aí que os nossos pacientes lá, desculpa falar paciente toda hora, né? A minha cultura também é arraigada, os nossos moradores, e a Valquíria aqui não vi ela falar um momento sequer paciente, né? Os nossos moradores, doutor Jaider, que têm essa oportunidade, né, de receber esse acolhimento bacana. Como é que a gente enxerga aqui, nós socialmente falando, a estrela do mar, 1 ou 2 que a gente joga no mar, né? São poucas vagas que nós temos.
Como é que nós enxergamos isso perante o social, o Instituto perante o social? O senhor que tem essa história belíssima aqui no nosso Instituto. O senhor está agora... Você já respondeu. Você já respondeu. Aqueles que batem na nossa porta são responsabilidade nossa. Somente aqueles. Não é? Com aqueles nós temos responsabilidades. Né? Então eu vejo o seguinte, o hospital André Luiz, testemunha disso, que eu já vi em várias situações, sabe, Kika? Você me fez uma pergunta, as pessoas, muitos aqui não são espíritas, muitos que vão falar não são espíritas, mas para nós que somos espíritas, então dentro do métier do espiritismo, saúde mental e nos processos de intercâmbio mental, os processos obsessivos, eu já tive paciente, olha como é que isso é importante, eu vou te falar. Eu já tive paciente que hoje são poetas no mundo espiritual que, através do Roberto, fazem poesias. Eu tratei deles no André Luiz, fazem poesias. Hoje são mentores, olha que coisa interessante. Hoje é um mentor. Eu descobri que era esse paciente, porque o Roberto recebeu uma história, recebeu um livro do mentor dele, com várias histórias, e uma história que ele contou, só eu que conhecia desse paciente. Só eu que conhecia a história dele. Eu falei, esse paciente aqui é o fulano. É o fulano que tem essas conversas íntimas com ele, e as conversas saíram lá. O Roberto nem era formado ainda, talvez, ou nem estava lá ainda. E eu sabia desses fatos, quer dizer, a gente conversava muito sobre isso. Esse paciente, ele desencarnou um tumor cerebral, ele morreu lá ele desencarnou lá no... Ele me chamou dias antes lá, para estar com ele. E depois ele veio e eu identifiquei ele na psicografia, assim, ipsis literis, com a história dele que eu segui. Agora, olha só que coisa boa. Ele se reencontrou dentro, André Luiz. Agora, quantos que a gente não sabe reencontram Isso, exatamente. Por isso que eu acho que é muito bom, entendeu? Lá nas Casas Lares, lá na residência assistida, eu confundi com as Casas Lares, que foi um princípio nosso, né, as Casas Lares. Não sei se você se lembra das Casas Lares. Sim. As Lares, às vezes lá tinha uma reunião, os meninos desdobravam e vinham agradecer pelo carinho que recebiam naquela casa. Sim. Isso é belíssimo, né? Então, olha só, isso são luzes que nós estamos está lançando na psiquiatria do futuro, né? Que justifica nós não temos responsabilidade com todo mundo, ou com a maioria, não temos responsabilidade, mas com quem se bate na nossa porta, sim. E para quê? Nós somos a estrela do mar. Muito bem. Doutor Pedro, então, gostaria que o senhor encerrasse e nessa fala do seguinte: planos do Instituto para esse tipo de modelo. Planos, né? Que não sabemos que serão imediatos ou não. O senhor, como um diretor técnico muito jovem, mas que tenha crescido aí ao grupo, né? Uma energia que tem nos movido, dando-nos força para a gente prosseguir, porque a gente acredita que a juventude é isso, né? Ela vem realmente comprometida para nos dar energia para aquilo que às vezes a gente naquele momento ainda não fez. Então, seus planos aí como gestor hoje da saúde no nosso instituto, né? E no caso da moradia, deixando bem claro o responsável técnico, sendo o Dr. Jefferson do CRE. Pois não. Bom, eu acho que o nosso hospital, né, é um grande representante aí da luta antimanicomial, porque uma das nossas principais missões é justamente a internação, evitar que os indivíduos, né, sejam onde quer que estejam, agravem e se compliquem. E um desses objetos, né, um desses mecanismos que a gente tem tratar e trazer significado e ocupar é mesmo a moradia. Então, a gente tem
da moradia, de acolher mais moradores, porque a gente vê o papel social que ela tem, né? Não só com os nossos moradores que estão lá agora, mas também com essas famílias que assim, em grande maioria, né, sentem que ali é um espaço que acolheu o morador, o familiar do morador. Então, a gente quer acolher mais gente, a gente quer expandir e inspirar outros a também incorporarem essa missão, né, começarem a fazer isso também. Bom, gente, nós chegamos então ao horário programado, né? E a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui nesse webinar Moradia Assistida à Residência Terapêutica e dizer a vocês que nós aqui nessa posição de diretoria de saúde estamos muito felizes com o engajamento de todos nessas ideias de nós levarmos, né, para os demais, através dessas mídias do Instituto, essas vivências tão ricas, né, que têm acontecido aqui dentro. O doutor Pedro fala algo que eu penso que deve nos inspirar a todos, e a gente, creio que posso falar em nome de todos. Nós precisamos inspirar os demais, né? Quando eu disse da estrelinha do mar, não sei se todos conhecem a história, eu vou resumir aqui, né? Pode ter ficado assim sem conhecer. Mãe e filho passeavam à beira da praia, e aquela criança, então, vendo várias estrelas do mar jogadas pelas ondas nas areias. E a mãe, então, começa a pegar uma estrela do mar e jogar para dentro do mar. E passavam, ela fazia os passos, várias ficavam para trás, ela tomava outra e jogava para o fundo do mar, né? No sentido de onde o seu lançamento alcançava. E aquela criança vira para ela e fala assim: mãe, não adianta isso não. Olha a quantidade de estrela do mar que ficou para trás. E a mãe disse assim, pegando uma estrela do mar e lançando: meu filho, a vida é assim, olha essa estrela. Para essa, nós fizemos a diferença. Fiquem bem, ótimo trabalho a todos. Agradecemos a presença do Dr. Jaider, Valquíria, Letícia, Aline, Dr. Pedro. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Termina aqui o podcast Reabilitação Psicossocial e Ressocialização em Residência Terapêutica do Instituto Assistencial Espírita André Luiz.